a origem do mal. E se eu te dissesse que o maior inimigo da humanidade um dia foi o anjo mais belo e perfeito do céu? Antes de existir o inferno, antes da serpente no Éden, antes mesmo da criação do homem, havia um ser de luz incomparável. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz, ou estrela da manhã. Ele não era um anjo comum. Era o querubim ungido, coberto de pedras preciosas, criado com perfeição em sabedoria e formosura. Imagine a criatura mais magnífica que já existiu, cuja beleza ofuscava toda a criação. Cada movimento seu era acompanhado por música celestial, pois instrumentos musicais foram criados em sua própria estrutura. Ele estava no Monte Santo de Deus, andava entre pedras de fogo, tinha acesso direto ao trono do Altíssimo. Ezequiel 28 revela detalhes impressionantes: sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Todas essas pedras o cobriam. Mas havia algo que nem toda essa glória poderia satisfazer. Dentro desse ser perfeito, em meio a tanta luz, algo escuro começou a germinar. Algo que mudaria o destino do universo para sempre. A semente do orgulho. No coração daquele ser perfeito surgiu algo nunca antes visto na criação: a iniquidade. Ezequiel 28:15 declara: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mas o que é essa iniquidade? Era o orgulho, a ambição desmedida, o desejo de ser igual ao Criador. Lúcifer começou a contemplar sua própria beleza e sabedoria. Cada vez que via seu reflexo na glória divina, não enxergava mais o Criador, via apenas a si mesmo. Subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Estas palavras de Isaías 14 revelam os 5 eu de Lúcifer. Eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu subirei acima, eu serei semelhante. 5 declarações de rebelião, 5 golpes contra o trono eterno. Ele não queria mais servir, queria ser servido. Não queria mais adorar, queria ser adorado. O querubim ungido começou a corromper sua sabedoria por causa de sua formosura. E aqui está a origem de todo mal, quando a criatura se volta para si mesma e esquece seu Criador. O orgulho transformou luz em trevas, adoração em rebelião e o mais belo anjo no pai da mentira. A grande conspiração Lúcifer não guardou sua rebelião apenas para si. Ele era persuasivo, eloquente, carismático. Começou a semear dúvidas entre os anjos. Por que devemos nos curvar? Não somos poderosos também? Deus está escondendo algo de nós. Apocalipse 12:4 revela que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, 1/3 dos anjos celestiais. Milhões de seres angelicais foram convencidos pela propaganda de Lúcifer. Ele ofereceu liberdade, mas trouxe escravidão. Prometeu igualdade, mas instalou hierarquias de trevas. O céu, que nunca havia conhecido conflito, presenciou a primeira guerra. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Não foi uma batalha de espadas, mas de autoridade, de verdade contra mentira, de submissão contra a rebelião. E Lúcifer perdeu. Isaías 14:12 registra sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Ele foi expulso, lançado à terra como um relâmpago. Jesus mesmo testemunhou: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O portador de luz tornou-se príncipe das trevas. Agora me diz uma coisa: você já parou para pensar como o orgulho pode estar agindo silenciosamente em sua vida? Deixa aqui nos comentários uma área onde você precisa vencer o orgulho. Vamos interagir. O novo nome do caído Lúcifer, o portador da luz, perdeu seu nome glorioso. Agora era chamado de Satanás, que significa adversário ou acusador. Diabo, que significa caluniador,
ou difamador, dragão, serpente antiga, enganador, pai da mentira. Cada nome revelava uma faceta de sua nova identidade corrompida. Mas algo perturbador aconteceu. Mesmo derrotado e expulso do céu, ele não perdeu todo o seu poder. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo o identificou como o Deus deste século. João declarou que o mundo inteiro jaz no maligno. Como um anjo caído ainda mantinha tanto domínio? A resposta está no Éden. Deus havia dado ao homem o domínio sobre a terra. Gênesis 1:28 registra: dominai sobre toda a terra. Satanás sabia disso. Ele não podia atacar a Deus diretamente, já havia tentado e sido derrotado. Então, elaborou um plano mais sinistro. Corromperia a criação mais amada de Deus. Se conseguisse fazer o homem pecar, roubaria o domínio que Deus havia delegado à humanidade. E foi exatamente isso que aconteceu no Jardim do Éden. A estratégia no Éden, Satanás, entrou no jardim não com trovões ou ameaças, mas com sutileza. Ele escolheu a serpente, o animal mais astuto do campo. Não atacou Adão diretamente, mas aproximou-se de Eva com uma pergunta aparentemente inocente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba a estratégia diabólica. Ele distorceu as palavras de Deus, plantou dúvidas sobre a bondade divina e questionou a autoridade do Criador. Era a mesma tática que usara no céu, agora aplicada à humanidade. Eva respondeu corrigindo-o, mas já havia entrado no diálogo. E quando você dialoga com a tentação, já está perdendo. Satanás então lançou a mentira direta: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. A mesma ambição que o destruíra, ele agora oferecia ao homem. O mesmo orgulho que o expulsara do céu, ele injetava no coração humano. Eva olhou, desejou, pegou e comeu. Adão, que estava com ela, não a protegeu, comeu também. Naquele momento, o domínio da terra passou das mãos do homem para as garras do adversário. A humanidade se tornou escrava do pecado e Satanás se tornou o príncipe deste mundo. O reino das trevas estabelecido. Com a queda do homem, Satanás estabeleceu seu reino de trevas sobre a terra. Colossenses 1:13 fala sobre o império das trevas, um sistema organizado e hierarquizado com propósitos malignos. Efésios 6:12 revela a estrutura desse reino. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Não é um caos demoníaco, mas uma hierarquia militar com estratégias e alvos definidos. O objetivo? Manter a humanidade afastada de Deus, escravizada pelo pecado, caminhando para a destruição eterna. Satanás se tornou o acusador dos irmãos, como vemos em Jó, onde ele tinha acesso ao trono de Deus para acusar os servos do Altíssimo dia e noite. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho. Semeia joio no meio do trigo, transforma-se em anjo de luz para enganar, ronda como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Mas aqui está algo crucial. Todo esse poder de Satanás é derivado, limitado e temporário. Ele não é o oposto de Deus. Essa seria uma heresia dualista. Ele é uma criatura rebelde, poderosa sim, mas ainda submissa aos limites que o Criador estabelece. E você já percebeu as estratégias do inimigo em sua vida? Compartilhe-as aqui. Qual área Satanás mais tem tentado te atacar? Família, finanças, fé. Vamos fortalecer uns aos outros. O orgulho que destrói nações. O orgulho de Lúcifer não permaneceu apenas no reino espiritual. Contaminou toda a história humana. Observe os grandes impérios que caíram. Babilônia, com Nabucodonosor declarando: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? E Deus o transformou em animal. Faraó, que dizia: quem é o Senhor para que eu obedeça? E viu seu exército afundar no Mar Vermelho. Herodes, que aceitou a adoração como Deus, e foi comido por vermes.
Em cada ditador, cada tirano, cada opressor da história, vemos o mesmo espírito luciferiano. Eu serei como Deus. Provérbios 16:18 adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O padrão se repete: exaltação própria, rejeição de Deus, opressão dos outros e, finalmente, destruição completa. Mas o orgulho não destrói apenas nações. Destrói famílias, casamentos, amizades, ministérios. Quantos relacionamentos foram arruinados porque alguém não conseguiu dizer eu errei? Quantas igrejas se dividiram por disputas de ego? Quantos talentos foram desperdiçados porque a pessoa se achava autossuficiente? O orgulho é a raiz de todos os pecados, porque coloca o eu no lugar de Deus. A humildade que vence o orgulho. Se Lúcifer representa o orgulho supremo, existe alguém que representa a humildade suprema: Jesus Cristo. Filipenses 2 revela o contraste absoluto. Enquanto Lúcifer, sendo criatura, quis se igualar a Deus, Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez servo. Lúcifer subiu em rebelião. Cristo desceu em obediência. Lúcifer exigiu adoração. Cristo lavou os pés dos discípulos. Lúcifer disse 5 vezes: eu subirei. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Na cruz, vemos a derrota total do orgulho. Satanás pensou que havia vencido quando Cristo foi crucificado, mas aquela aparente derrota foi a maior vitória da história. Colossenses 2,15 declara que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O sangue de Jesus quebrou o domínio satânico sobre a humanidade. A humildade venceu o orgulho. O servo se tornou Senhor. O crucificado ressuscitou. E agora todo joelho se dobrará diante dele, inclusive o de Satanás. Tiago 4,6 promete: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mesma graça que falta ao orgulhoso transborda sobre o humilde. O destino final do orgulho. A história de Lúcifer tem um fim profético e aterrorizante. Apocalipse 20 revela seu destino final. Após 1000 anos acorrentado no abismo, será solto brevemente para uma última rebelião. Mesmo depois de milênios derrotado, o orgulho ainda o impulsionará a tentar destronar a Deus. Reunirá as nações para a batalha final, mas fogo descerá do céu e os consumirá. Então, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite, pelos séculos dos séculos. Não haverá escapatória, não haverá segunda chance, não haverá redenção. O orgulho terá seu pagamento eterno. Mas a mensagem crucial é esta: o mesmo destino aguarda todos que escolhem o caminho do orgulho. Apocalipse 21:8 lista os que herdarão o lago de fogo. E note que não são apenas assassinos e feiticeiros, mas também os incrédulos, aqueles que rejeitam a Deus. O orgulho que diz: não preciso de Deus, sou dono do meu destino, faço minhas próprias regras, é o mesmo espírito luciferiano que conduz à perdição eterna. A escolha é clara: humilhar-se diante de Deus e receber vida eterna, ou exaltar-se em orgulho e compartilhar o destino de Satanás. Última pergunta antes da conclusão: você está disposto a crucificar seu orgulho hoje? Comenta aqui: eu escolho a humildade, se você quer vencer esse inimigo mortal. Vamos juntos nessa. A escolha está em suas mãos. Chegamos ao fim desta jornada pela história mais sombria do universo. Lúcifer, o querubim ungido, se tornou Satanás, o adversário. Sua queda nos ensina a lição mais importante da existência. O orgulho é o portal para a destruição eterna. Mas há esperança. Enquanto Lúcifer não teve oportunidade de arrependimento, pois pecou em plena luz e conhecimento celestial, nós ainda temos escolha. Cada dia é uma oportunidade de crucificar o orgulho e vestir a humildade de Cristo. 1 Pedro 5,5 ordena:
Cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Batalha entre orgulho e humildade acontece diariamente em seu coração. Quando você se irrita porque não foi reconhecido, quando se recusa a pedir perdão, quando julga os outros se achando superior, quando rejeita conselhos, quando vive para sua própria glória, ali está o espírito de Lúcifer operando. Mas quando você se quebranta, reconhece suas falhas, serve sem esperar retorno, dá glória a Deus e não a si mesmo, ali está o Espírito de Cristo vencendo. A origem do mal foi o orgulho. A vitória sobre o mal é a humildade. Que lado você escolhe hoje? Lembre-se, o inferno está cheio de orgulhosos, mas o céu pertence aos humildes de coração.